Conquista ou descobrimento do Brasil. Existe muita polêmica até hoje em torno do descobrimento do Brasil, em decorrência de documentos que comprovam não ter sido Cabral o primeiro europeu a chegar por aqui. O chamado descobrimento do Brasil ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500, quando a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral chegou às terras do atual sul da Bahia. Entretanto, inúmeros historiadores questionam se o termo correto a ser utilizado é descobrimento. A pergunta que permeia esse questionamento é como pode o Brasil ter sido descoberto se antes da chegada dos portugueses, e durante milhares de anos, já havia pessoas habitando as terras brasileiras. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Unlimited. Hoje falaremos algumas curiosidades sobre o descobrimento do Brasil, em 1500. Curiosidade 1. Tempo de travessia de Portugal ao Brasil. A viagem da Praia do Restelo, Porto do Rio Tejo, em Lisboa, até o Brasil, durou 45 dias. Sendo a partida no dia 9 de março de 1500, chegando a Porto Seguro no dia 22 de abril do mesmo ano. Curiosidades 2. Composição da expedição. A frota de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Além do formato das velas, o que diferenciava uma embarcação da outra era o tamanho. Enquanto as caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens, as naus podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes, tendo a expedição um total de aproximadamente 1.500 homens. Cada frota era composta por uma variedade de profissionais. Havia o capitão, e abaixo dele, o piloto, responsável pela navegação, o mestre e contramestre, que lideravam os marinheiros, e o condestável, que comandava a artilharia, além de religiosos e médico. Curiosidade 3. Calmaria no mar. Durante a travessia até o Brasil, nos dias 29 e 30 de março, as embarcações adentraram a região de calmaria na zona equatorial, ficando totalmente parados, fazendo aumentar o tédio e calor nos barcos. Agora a curiosidade 4. Naufrágios durante a expedição. A primeira baixa aconteceu no dia 23 de março de 1500, com o desaparecimento da nau de Vasco Ataíde. Mas até o final da viagem em Portugal, somente 6 embarcações retornaram, com aproximadamente 500 homens. Curiosidade 5. As embarcações. Retratadas geralmente com velas quadradas, as caravelas, na realidade, possuíam velas triangulares para melhor controle do barco e aproveitamento do vento. Eles eram extremamente desconfortáveis, insalubres e perigosos. Em média, a cada 3 navios que partiam de Portugal nos séculos XVI e XVII, um afundava. Nas cobertas inferiores, local onde as pessoas dormiam, o ar e a luz eram escassos, sendo fornecidos apenas por fendas entre as madeiras, que deixavam passar também a água do mar, tornando os porões abafados, quentes e úmidos. A falta de segurança ainda era agravada pela má conservação, que em muitas ocasiões tinham cascos apodrecidos e velas desgastadas. Em geral, o espaço para acomodar tripulantes e passageiros numa nau era de apenas 50 centímetros quadrados por pessoa. Já o capitão do navio normalmente tinha direito a um camarote individual, com 2,2 metros quadrados. Oficiais e membros da alta nobreza não tinham esse privilégio, embora pudessem contar com um espaço maior que os apertadíssimos 50 centímetros quadrados. A tripulação ainda tinha que aguentar o insuportável mau cheiro a bordo e as acomodações precárias. A comunicação entre as embarcações era feita através de tiros. Curiosidade 6. Alimentação dos tripulantes. Se o alojamento era ruim, a dieta era pior ainda. As caravelas nunca levavam a quantidade ideal de comida, o que estimulava um mercado negro a bordo. Os oficiais mais graduados controlavam o negócio, vendendo produtos, como frutas por exemplo, a quem pagasse mais. Quem não tinha dinheiro, via os alimentos se esgotarem, passando a caçar ratos e baratas, que infestavam os navios, para sobreviver. A quantidade de comida era reduzida e a dieta pobre em vitaminas. Um cozinheiro fazia pão e preparava a carne salgada, servida esporadicamente. As provisões incluíam biscoitos, bacalhau, lentilha, alho, cebola, açúcar, farinha, água, muitas vezes contaminada, e vinho. Para garantir algo fresco, eram levados uns poucos animais vivos, em geral galinhas e o que era pescado.
Mas não se engane, a alimentação era conforme a patente dentro da embarcação. Curiosidade 7. Brigas. Nesse ambiente de luta pela sobrevivência, os motins se tornavam comuns e eram reprimidos com brutalidade pelos oficiais, que andavam com espada, adaga e pistolas. A lotação do barco, as suas más condições e o excesso de tempo livre faziam surgir tensões entre os viajantes. Fora os conflitos gerados devido às jogatinas valendo dinheiro. Curiosidade 8. Valor de uma embarcação. Mesmo com tantos problemas, essas embarcações valiam fortunas. Em meados do século XVI, uma caravela aparelhada para 120 tripulantes custava em torno de 75 quilos de ouro, o equivalente à compra de 758 mil escravos africanos. Curiosidade 9. A tripulação. Como dito anteriormente, a expedição de Cabral contava com cerca de 1.500 homens. O salário de um marinheiro comum era de 10 cruzados mensalmente, além de 10 quintais de pimenta. Cerca de 40% da tripulação morria nas viagens, vítimas não só de naufrágios, mas também de ataques piratas, doenças e choques com nativos dos locais visitados. Tripulantes e passageiros dormiam no mesmo espaço, em estreitos beliches com até 4 andares. Pior viagem faziam os grumetes, crianças entre 7 e 16 anos que formavam o grosso da tripulação. Alistados à força pelos pais, por causa dos salários, os aprendizes de marinheiros dormiam no convés. Curiosidade 10. Abusos. Havia uma proporção média de uma mulher para cada 50 homens numa embarcação. Grupos de marinheiros ficavam à espreita, e quando surgia uma oportunidade, abusavam de algumas mulheres, mesmo as casadas. Às vezes, prostitutas embarcavam. Mesmo assim, o homossexualismo costumava ser frequente entre os marujos. Os jovens grumetes, crianças de 7 a 16 anos, também eram abusados frequentemente durante as viagens. Curiosidade 11. As doenças. Ter um médico a bordo era raridade, e os doentes eram tratados no improviso, principalmente com sangrias, que podiam transformar uma indisposição em anemia mortal. A falta de vitamina C na alimentação provocava escorbuto, doença que apodrecia as gengivas e fazia cair os dentes. Era comum a disenteria, a febre tifoide e a varíola. Curiosidade 12. Momentos de lazer. Para aliviar a tensão da viagem, os oficiais organizavam com a ajuda de religiosos, missas, procissões e encenações de peças contando a vida dos santos. Mas a distração predileta dos marujos era mesmo um bom jogo de cartas valendo dinheiro e touradas com tubarões capturados. Curiosidade 13. Quem de fato comandava o barco? Instalado numa cadeira na popa, parte de trás do navio, o piloto era quem realmente comandava a embarcação e sua autoridade técnica não era contestada nem pelo capitão, que tinha um comando mais político da tripulação. O piloto trabalhava ao lado do timoneiro, fazendo cálculos de navegação com instrumentos como astrolábios e bússolas primitivas. Curiosidade 14. Higiene na viagem. Já é de imaginar que a higiene a bordo era bastante precária. Banho nem pensar, o que fazia proliferar pulgas, piolhos e percevejos. Os mais ricos usavam pinicos, esvaziados no mar por criados. A maioria dos homens e mulheres tinham que se aliviar à vista de todos, debruçando-se no costado da embarcação, com risco até de cair no mar. Agora, a curiosidade 15. Pedro Álvares Cabral. Cabral era cavaleiro de uma importante ordem, chamada Ordem de Cristo, desde 1494. Ele foi o nome escolhido para liderar a expedição. Os historiadores não sabem ao certo por que Cabral foi o escolhido pelo rei, já que existiam outros navegadores mais experientes que ele, como Bartolomeu Dias. Seu pagamento foi de 10.000 cruzados, o equivalente a 35 quilos de ouro. Ele também poderia comprar e vender 30 toneladas de pimenta, e 10 caixas de outra especiaria. Cabral tinha 1,90 m de altura, e antes de se chamar Pedro Álvares Cabral, o nome do líder da expedição portuguesa era Pedro Álvares Gouveia. A troca de nome se deu com o abandono do sobrenome de sua mãe, Dona Isabel Gouveia, e a adesão do sobrenome de seu pai, Fernão Cabral. Curiosidade 16. O que os portugueses fizeram em solo brasileiro?
Ainda no dia 22 de abril de 1500, a frota avistou o cume do Monte Pascoal, e ao cair da noite, com 24 quilômetros de distância da praia e com 34 metros de profundidade, os navios lançaram suas âncoras. No dia seguinte, 23 de abril, ainda pela manhã, os navios ancoraram de frente para a foz de um rio, e em um bote, Nicolau Coelho, capitão de uma das embarcações, fez o primeiro contato com 18 nativos. Já na sexta-feira, dia 24, aconselhados pelos pilotos, a Armada levantou âncora para procurar um porto mais seguro, local que hoje é chamado de Porto Seguro, ficando 70 quilômetros mais ao norte de onde estavam. Neste dia, 2 nativos dormiram no tombadilho de Cabral. No domingo, 26 de abril, a primeira missa foi realizada por Frei Henrique. Já na quinta-feira, 30 de abril de 1500, Cabral desembarcou pela primeira vez de seu navio. Somente no dia 2 de maio, os portugueses foram embora, ficando todo esse tempo em terras brasileiras interagindo com os habitantes locais e registrando as novas descobertas. Curiosidade 17. Nomes dados ao Brasil. O primeiro nome dado ao Brasil foi Ilha de Vera Cruz, e depois passou a chamar-se Terra de Santa Cruz. Outro nome pelo qual o Brasil foi chamado à época foi Terra dos Papagaios, em decorrência da quantidade de papagaios que havia aqui. Pero Vaz de Caminha relatou o achamento do Brasil para o rei de Portugal, acreditando que as novas terras eram na verdade uma ilha. Agora, a curiosidade 18. Os relatos de Pero Vaz de Caminha. O relato de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas afirmou que eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Em outro relato ele afirmava: a feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco. Em outro momento, ele cita o contato com os nativos. O contato foi calmo, houve troca de presentes entre as duas partes, e alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mor, Cabral, para que ele os conhecesse. Foram-lhes dados alimentos e vinho, mas eles rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram. Curiosidade 19. Ficaram no Brasil. Quando a expedição de Cabral partiu do Brasil, em 2 de maio de 1500, 2 grumetes desertores e 2 degredados foram deixados no território com os nativos. Os desertores fugiram na noite e nunca mais foram vistos. Já os 2 degredados, após verem a expedição se perder no horizonte, choraram e foram consolados pelos indígenas. Ambos foram resgatados na expedição seguinte. Finalizando, curiosidade 20, desfecho da expedição. Após a saída do Brasil no dia 2 de maio, a expedição de Cabral ainda se dirigiu à Índia, em busca das especiarias, perfumes e incensos. Chegando finalmente em Goa no dia 22 de agosto, passando por várias regiões do país. O retorno a Portugal aconteceu somente no dia 16 de janeiro, com chegada a Lisboa no dia 23 de julho de 1501, durando um total de 501 dias. Lembrando que neste trajeto a expedição passou por outras regiões de outros países. O saldo da chegada foram 6 navios restantes e aproximadamente 500 sobreviventes, inclusive tendo a morte de Pero Vaz de Caminha. O escrivão faleceu em 15 de dezembro de 1500, durante uma batalha travada por indianos muçulmanos e portugueses. Mesmo com as baixas, a expedição garantiu 800% de lucro a Portugal. Você já parou para pensar se Pedro Álvares Cabral realmente foi o primeiro a chegar ao Brasil? Será que foi por acaso ou já tinha tudo planejado? Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like e compartilhe com seus familiares e amigos para espalhar o conhecimento sobre o descobrimento do Brasil. E se você quer mais conteúdo como esse, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sua inscrição é gratuita e nos ajuda muito a crescer no YouTube. Vamos juntos chegar à marca de 1000 inscritos. Agora, aproveite para assistir aos 2 vídeos recomendados pelo YouTube no final. Lembre-se de que temos vídeo novo toda terça, quinta e sábado. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e até o próximo vídeo.